Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. O que é que você vai encontrar aqui? Eu vou trazer a minha história de vida, os meus aprendizados e talvez sim tenha um pouco de tarô, talvez sim eu vá falar sobre Deus, que inclusive vai ser esse vídeo, esse primeiro vídeo. O canal ele está sendo reformulado e se vocês forem nos vídeos mais antigos, vocês verão que eu já trouxe muito conteúdo de tarô em si, como uma previsão, como uma mensagem de acolhimento. Claro, você vai parar de tirar tarô, não. Mas eu estou mudando a forma como eu uso o tarô, sempre, como eu sempre digo para minhas clientes, para as minhas amigas. O tarô ele é uma ferramenta, assim como várias outras ferramentas que a gente encontra ao nosso dispor aqui na vida da Terra. Então, eu não quero trazer uma dependência à ferramenta. Eu quero que vocês vejam aqui várias possibilidades de como se sentir melhor diante das adversidades da vida. Algo que eu até também mudei no meu Instagram e estou aqui mais conectada a trazer realmente uma diferença a quem quer escutar essa diferença, a quem já está cansada de a mesma informação em diversos cantos. Então assim, eu já sei disso, mas tá, o que é que eu faço com isso? Mas seja muito bem-vinda, vamos começar esse vídeo que eu já me alonguei muito. Então, esse vídeo eu vou falar especificamente sobre Deus, na minha visão do que é Deus ou de quem que é Deus, porque ao longo dos próximos vídeos eu quero trazer minha visão de vida, minha visão de mundo e minha experiência. Eu não quero ficar me explicando sempre como eu vejo Deus. Então, eu pensei, vou gravar logo o vídeo sobre Deus, porque qualquer coisa tá na dúvida? O que é que Deus representa pra mim? Volta lá no primeiro vídeo. Então é isso. Passei a minha vida, infância, até os 11 anos, dentro da igreja católica. Então eu sou batizada na igreja católica. Eu fiz a minha primeira comunhão aos meus 15 anos, quando eu já era espírita, por influência de amigos. Eu quis fazer a crisma, fiz toda a crisma, mas eu não me crismei. No dia, assim, um pouquinho antes da crisma, tinha que pagar taxa, tinha que fazer algumas coisas que por conta de circunstâncias, e aí essas circunstâncias difíceis da vida, eu vou falar nos próximos vídeos, me fizeram dar um freio. Eu não quis falar pra ninguém, eu não quis falar pra minha mãe. Eu simplesmente disse, eu não quero mais me crismar. Mas sim, foi uma questão financeira que na época eu ficava carregando um peso que não era meu. Inclusive, e várias vezes eu falei pra ela, esse peso não é seu. Essa responsabilidade não é sua. Você não tem a responsabilidade de me ajudar ou se preocupar com isso. E aí eu fico sempre trabalhando algo que minha mãe não percebeu na época, quando ela era adulta e eu era criança. E tá tudo bem. Então, trazendo esse contexto, né, que eu tive uma base católica, tive uma base espírita também, a partir dali do divórcio dos meus pais, eu com 11, 12 anos. E aí, visões diferentes, mas bem semelhantes. E finalmente, o que é Deus? Como eu falo com Deus? Como eu converso com Ele? Quem é Ele? Ele é um senhor de idade, velhinho, sentado lá em cima, julgando todo mundo, vendo se eu estou certa, se eu estou errada, quem que é ele? E aí eu vou trazer, eu não estou aqui com o livro dos Espíritos, tá guardado no meu guarda-roupa, mas eu lembro muito bem que a primeira pergunta do livro dos Espíritos que Allan Kardec decodificou, e aí o que é decodificar? É juntar todas as informações de diversos médiuns. Qual é a história de Allan Kardec? Para você que não conhece a doutrina espírita. Allan Kardec, o nome dele não é esse, tá? O nome dele é Leon Denis Denisard Rivail. Talvez a minha pronúncia aqui esteja horrível, mas ele mudou o nome dele porque ele era uma pessoa muito importante, ele era um professor, ele era um cientista, e ele era muito curioso, principalmente na época que ele recebeu esse convite para decodificar, ele não quis. Depois de muita insistência, ele aceitou o desafio. E aí ele fez a mesma pergunta, hoje o Livro dos Espíritos tem, se eu não me falha a memória, 1024 questões, e ele fez essa mesma pergunta a vários médiuns ao redor do mundo, e ninguém sabia qual era o médium, naquela época não existia internet. E de acordo com as respostas, ele foi e decodificou francês, do inglês, do português. E bora ver aqui quais são as mesmas respostas para a mesma pergunta. E aí, de acordo com essas respostas, ele colocou perguntas que ele fez e as respostas sobre a vida. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Não é o que, não é quem é.
que é Deus. E os espíritos, né? A gente não sabe que espírito. Não se sabe, né? Nós somos espíritos, só que estamos aqui envolvidos numa matéria física e densa. Há aí muitas moradas do meu pai, já dizia Jesus, e também há diversas formas de estar encarnado. Não é só essa que a gente conhece. Eu vou chegar lá. A primeira pergunta diz: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é uma pessoa? Não. Ele é um ser. Ele é uma inteligência. Então, tudo ele sabe, tudo ele vê, ele está em todo lugar, né? Que é os princípios que a gente vê na Igreja Católica. Onipotente, onipresente e onisciente. Então, não existe inteligência maior do que ele. Então, se ele é a inteligência suprema, ele sabe o melhor a se fazer, a se criar, como criar, porque... Deu para pegar? Na minha cabeça está fazendo sentido. Causa primária de todas as coisas. Então, algo ou alguém veio antes de Deus? Não. E aí também se baseia, né, na crença do catolicismo, onde não tem um Deus antes do Deus. A princípio era o nada, e o nada já era Deus. E aí ele começou a criar. Para quando ele começou a criar, por que ele começou a criar, aí é outros 500. E aí dentro do estudo da doutrina espírita, eu gosto muito de ler romances espíritas. E dentro dos romances espíritas teve um, não lembro qual, que veio falar sobre essa questão de Deus. E ele fala assim, o ser humano, ele não tem preparo intelectual, mental, moral para entender Deus. Então, na falta de vocabulário, na falta de compreensão, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o melhor que a gente pode chegar para entender que é Deus. E aí, ao longo da minha vida, isso foi a parte criança, católica, adolescente, espírita. Quando comecei a chegar na fase adulta, comecei a ver muito sobre... Eu sempre fui muito curiosa sobre vidas extraplanetárias. E aí eu fiz... Não tem só a gente. É impossível que Deus, em sua infinita grandiosidade, com esse universo que é infinito, tenha criado vida só na Terra. E aí eu comecei a ler alguns livros. Não tenho base suficiente para falar sobre o assunto, mas eu comecei a ler livros sobre vidas extraplanetárias, e uma coleção que eu amo de paixão é sobre os Capelinos. Crepúsculo dos Deuses também fala sobre o exílio de Capela. A saga dos Capelinos tem do 0 até o 7º livro da primeira série, da segunda série acho que são 5 livros ou 6. Essa segunda coleção eu ainda não li. Isso aqui é Floral, e um dia eu falo sobre ele aqui no canal. Como tem tantas galáxias, não pode ter vida só aqui? Nesse livro do Crepúsculo dos Deuses, ele fala, de Robson Pinheiro, ele fala sobre essa questão que Deus, ele é tão maravilhoso e ele adapta a vida a cada planeta, e não precisa ser a mesma vida que a gente conhece, não precisa ser o mesmo corpo, não precisa respirar o mesmo ar. Então a gente começa a olhar, né? E se a gente entrar mais no assunto quântico, de camadas de vibração, terceira, quarta, quinta, N dimensões, e cada dimensão tem um estilo de vida diferente, e aí que a nossa cabeça ela dá um nó. Mas nessa fase espiritualista, eu venho trazendo essa concepção de tem muito mais coisas que hoje a gente não entende. E tem coisas que a gente precisa analisar. Como que a gente se sente com relação a isso? E tudo bem não acreditar em tudo, mas como a gente se sente, até que ponto isso poderia ser verdade? Se eu acreditar nisso, isso me faz bem ou me prejudica? De que eu preciso analisar, eu preciso pesquisar, eu preciso saber até que ponto aquilo no meu coração soa como verdade, e se for o contrário daquilo, aquilo vai me decepcionar ou não? E é sabendo sobre isso, de lidar com essas questões da vida, que a gente vai continuar a conversar nesse canal. Eu quero que seja um canal de escuta, de acolhimento, sem preconceitos, e que a gente fale sobre a vida. E a vida se compõe de 1000 coisinhas, mas eu lembro pela música do grupo espírita Voz e Caridade, uma música que fala porque a vida é difícil e se compõe de 1000 coisinhas e são como alfinetes que acabam por ferir. E aí é a lição que devemos aprender, levantar as 2 mãos para o céu e agradecer. Então fico por aqui, esse vídeo já se alongou, já saiu do assunto, voltou. Espero que vocês tenham gostado. Deem aqui o joinha, né, o like, se vocês gostaram. Comentem sobre qual a religião de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam do que eu trouxe aqui, se alguma coisa fez sentido ou se não fez nada como sentido. E espero que, se você realmente gostou e quer acompanhar, se inscreva no canal, deixe a notificação ativa. Espero que vocês gostem. É isso, um beijo. Fiquem com Deus, seja como vocês chamam, Deus, universo, vida, e até a próxima.